Então, primeiro, feliz Dia das Mães para as mães. Todo dia é o Dia das Mães. Mas hoje é um dia especial, sem dúvida nenhuma, um dia onde nós comemoramos. E todos nós, absolutamente todos nós temos mãe. Talvez já possa, em algum momento da nossa vida, ter falecido, mas tivemos mães, porque sem as mães nós não podemos nascer. Mas um dia especial que nós comemoramos para parabenizar elas, pelo seu dia, por tudo que ela faz, com todo o carinho, com toda a dedicação, com todo amor, com todo cuidado, para com seus filhos. Então, nós queremos deixar os nossos parabéns nesse dia tão especial para todas as mães, amém? Se você ainda não falou com a sua mãe, fale com ela, ok? Mande um abraço, ligue para ela se ela não está aqui em Torres, se ela tiver, não deixe de comemorar. Você sabe que talvez você possa dizer, pastor, eu não estou de bem com a minha mãe. Então, hoje é o dia de você pedir perdão para ela e ficar de bem. Resolver esse assunto, em nome de Jesus, porque ninguém de nós sabe até o dia que nós vamos estar aqui. Então, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, não deixe para pedir perdão amanhã, não deixe para falar amanhã, não deixe para abraçar amanhã, faça-o hoje, em nome de Jesus. Por isso que a palavra nos fala que não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Então, ele está dizendo que resolva todos os dias os seus problemas. Então, não fique magoado com ninguém de um dia para o outro. Você pode ficar chateado? Pode. Concordo com você que às vezes tem coisas que podem chatear você. Mas perdoe e resolve no mesmo dia. Não deixe para o outro. Porque nós não sabemos quanto tempo nós teremos ainda aqui nessa terra. Por isso, aprenda a resolver os seus dias imediatamente. Seus problemas imediatamente. Não fique magoado. Não há motivo pelo qual você deva ficar magoado com alguém mais do que alguns minutos, ou talvez, se for muito grave, algumas horas. Antes disso, resolva. Peça perdão, tenha um coração perdoador, seja alguém que não carregue no seu coração mágoas e ressentimentos. Você sabe que a mágoa e o ressentimento e a falta de perdão pode ser alguns obstáculos que deixam você insensível para ouvir a voz do Senhor. E também é um dos motivos pelo qual roubam o seu apetite pelas coisas do Senhor. Talvez você pode dizer, pastor, eu não tenho vontade de orar, às vezes eu perco a vontade de ler a palavra, não tenho vontade de estar na célula, às vezes não tenho vontade de estar na celebração. Se em algum momento você perder a vontade de estar em comunhão com o Senhor ou com os irmãos, acredite, isso não é fruto do seu espírito. Porque o Espírito quer estar conectado com o Senhor, quer estar conectado com os irmãos. Por isso, talvez, estou dizendo que é a causa. Mas você deve olhar para dentro do seu coração e ver se há alguma mágoa, se há algum ressentimento, se há alguma tristeza que não foi resolvida. Provavelmente isso seja algo que esteja roubando o seu apetite, o seu desejo de estar com o Senhor. Porque todo homem e toda mulher, quanto mais espiritual for, mais desejo tem pela presença daquele que nos comprou na cruz do Calvário, Cristo Jesus. Então, podemos dizer que o tamanho da sua espiritualidade é o tamanho do tempo que você passa desfrutando da presença do Senhor. Quer na célula, quer no culto, ou quer também diariamente. Por quê? Porque eu e você fomos chamados para ter uma vida íntima com o Pai, através de Cristo Jesus, diariamente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre um lugar, uma posição, uma condição e sobre a importância de nós termos uma vida de oração. Você sabe que uma vida de oração, ela precisa enfrentar diversos obstáculos. Porque o nosso inimigo, ele sabe que quando ele encontra um homem que ora, uma mulher que ora, um jovem que ora, uma criança que ora, uma família que ora, uma célula que ora, uma igreja que ora,
ele enfrentará grandes dificuldades. Porque quando nós oramos, nós trazemos o céu aqui para a terra e o poder de Deus se manifesta, amém? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes disso, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero orar com você. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, doce Espírito, nos dê revelação dessa palavra. Nos dê revelação de Cristo em nós. Nos dê revelação do poder que há na oração. Que o Teu Espírito revele a nós e fale claramente aos nossos corações neste dia, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Segundo, coisa antes de ministrar essa palavra, hoje é culto de ceia, mas eu quero falar sobre o nosso encontro com Deus. Dias 23, 24 e 25 de maio. Então, os líderes, nós já estamos jejuando por alguns motivos, já faz uma semana. E hoje eu quero convidar você, que está aqui para até o domingo do encontro, dia 25, que é a chegada do encontro, você está orando e jejuando conosco. Em nome de Jesus, eu espero contar com isso, com você. Por quê, irmãos? Por que isso é tão importante? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e para o tempo que nós estamos vivendo, nós podemos perceber que a volta de Cristo ela é iminente. Ela está às portas. E ainda há muitas pessoas para serem salvas. Não são poucas, há muitas mesmo. E o Senhor chamou você com um propósito. E essas pessoas sejam alcançadas através de você. Você crê nisso? Por isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar e jejuar para que o Espírito convença essas pessoas. A segunda coisa é você convidar ela, para que ela possa participar. Então, nós cremos que estamos prestes e o Senhor tem preparado algo novo em nosso meio. Não é algo novo que o Senhor nunca tenha feito, não é algo novo que não esteja na palavra, mas é algo novo que nós ainda não vivemos. Esse é o algo novo. E cremos também em um avivamento antes da volta de Jesus. E o que é um avivamento? É quando muitas pessoas são salvas. Então eu e você somos frutos de oração, somos frutos de alguém que nos convidou, que investiu tempo para que eu e você nós estivéssemos aqui. E hoje é o nosso dia, agora é o nosso tempo de nós fazermos isso, de nós investirmos tempo em oração, em jejum também, e convidarmos pessoas. Então, nós temos um alvo para esse encontro. É fazer dele o maior encontro que nós já fizemos até hoje. Não só em quantidade de pessoas, mas em desfrutar no descanso de toda a presença de Cristo. Então, nosso papel é orar para que a glória do Senhor se manifeste nesse encontro. E crer que assim será feito. Esse é o nosso papel, e é isso que nós estamos fazendo. Estamos jejuando para continuar crendo nisso, até o fim. E também que você convide alguém para esse encontro com Deus. Então, pense comigo por um instante. Tem alguém, você conhece alguém que você gostaria que fosse salvo, que ainda não é salvo, mas que você gostaria que ele fosse salvo por Cristo? Ergue a mão. Tem alguém? Então, imagina, irmão, se você levasse a pessoa para o encontro. Se você levasse a pessoa para o encontro, nós já vamos ter que dormir tudo em barraca. Não vai ter lugar no hotel. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas, então, veja bem, o Senhor quer usar você. Quer usar, seja alguém que ore por essa pessoa, seja alguém que a partir de hoje jejue por essa pessoa e que você convide ela, sabe? Mas resolva o problema dela. Sabe quando eu digo resolva o problema dela? Porque acha uma maneira de resolver. Porque talvez ela vai dizer para você, eu não tenho com quem deixar os meus filhos. Diga,
deixa comigo, eu fico com eles esse final de semana para você ir. Aí ela vai dizer, puxa vida, eu não tenho dinheiro. Você diz, espera aí, nós vamos fazer uma vaquinha lá na célula, cada um vai dar 10 e você vai para o encontro. Você entende? Seja alguém que resolva o problema. Mas seja alguém que leve, que convide, fale com o teu líder, faça a inscrição. Então, as inscrições, elas vão encerrar quando nós chegarmos em um número X de encontrista, que depois eles precisam dormir nas camas. Mas, então, quando bater esse número, não tem como mais fazer inscrições. Pastor, qual é o número? Não vou te contar. Entendeu? Você não vai saber. Mas, outro motivo é terça-feira, não essa, da próxima semana encerra essas inscrições. 23, 24, 22, 21. 21 vai ser na próxima terça? Vai, né? Alguém me ajuda aí com o calendário, por favor? 20. Dia 20. Então, dia 20/5 encerra-se as inscrições. Posso contar com você, irmão? Amém? Aleluia. Prepare-se, porque nós vamos viver o extraordinário do Senhor nesses dias. Amém? E por isso que eu quero falar com você sobre a oração. Então, o Evangelho, ele nos mostra e ele nos diz que o próprio Jesus, quando viveu aqui na terra, ele orou e orou muito. Então, Jesus, ele veio com uma missão. A missão era pagar pelos nossos pecados, vencer a morte, morrer, mas vencer a morte, porque nele não havia nenhum pecado. Ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, porque ele cumpriu todos os requisitos e a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, então ele pagou o preço, a dívida que estava sobre nós por causa dos pecados e do pecado de Adão. Ele pagou, então ele nos redimiu, nos comprou e ao ressuscitar ele nos justificou completamente. Mas Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2. Então Jesus, ele era totalmente Deus, mas totalmente homem também. Jesus era esse. E durante o tempo que ele estava aqui, Jesus, ele não só orou, mas ele orou muito. Ele orou junto com as pessoas, orou com os discípulos, orou de madrugada, orou a noite toda, levantou muito cedo pela manhã para orar, orou com lágrimas, com choro, com intensidade, com aflições. Então Jesus, sendo o próprio Deus, sendo o próprio Filho de Deus, ele orou e orou muito. A pergunta agora, você não precisa responder para mim, mas responda para você. Será que nós não temos necessidade de orar? Vendo que Jesus, sendo quem ele era, ele orou. E orou muito, com muita intensidade, em diversos horários, publicamente, secretamente. Será que eu e você somos melhores que Jesus, que não precisamos ter uma vida de oração? Então, eu quero mostrar isso para você hoje, porque Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, e vindo sem pecado nenhum, ele orou, e ele orou muito. Por isso, quero dizer para você que eu e você fomos chamados para orar e orar muito, amém? Por isso que as nossas orações, elas enfrentam alguns obstáculos. E hoje, talvez nós tenhamos uma das gerações que enfrenta os maiores obstáculos para orar, que são as distrações. Então, os maiores obstáculos para nós orar não são problemas, mas uma falta de apetite pelas coisas de Deus. Mas isso vai mudar hoje sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então eu quero começar lendo com você Hebreus capítulo 5, verso 7. Não sei se eu vou conseguir terminar de pregar toda a palavra hoje. Se eu não conseguir, você vem domingo que vem no culto de novo, amém, irmãos? Aleluia. E se eu terminar ela no devocional de manhã, você vem?
O amém ficou um pouco mais ralo agora, melhor eu concluir no domingo que vem. Aleluia. Então, Hebreus 5,7 diz: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Bom, então, Jesus no ministério dele, ele orou, e teve um momento que ele orou com muito clamor e lágrimas e súplicas, e ele foi ouvido por causa da sua piedade. Essa menção do autor de Hebreus está falando de Jesus orando no Getsêmani. Então, às vezes, algumas pessoas dizem que Jesus, lá no Getsêmani, ele orou, e quando ele disse, se possível, afaste de mim esse cálice, estava falando da morte de cruz, mas não era, porque se Jesus ele estivesse orando por isso, e ele tivesse concluído dizendo, porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua, ele não teria sido ouvido. Mas a Bíblia diz que Jesus sempre foi ouvido. Então, quando ele estava orando, por isso, ele não estava orando para que ele não fosse na cruz. Mas o momento que ele estava era de tão forte dor, tão forte pressão, tão forte angústia, que a palavra diz que Jesus suou gotas de sangue. Então, naquele momento, Jesus, ele estava dizendo que em qualquer momento ele poderia morrer, mas ele não queria, ali, porque ele veio para morrer na cruz do Calvário. Ele veio para pagar pelo meu e pelo seu pecado na cruz do Calvário. E aí ele está dizendo, Senhor, se possível, passe de mim esse momento aqui que eu vou morrer. Se ele não cessar em algum momento, eu vou morrer aqui, mas o meu lugar é lá. Mas, se o desejo do Senhor é que eu morra aqui, amém. Mas eu quero ir para lá, quero cumprir cabalmente o que eu fui chamado. E aí, então, você sabe que cessou, parou, e Jesus morreu onde ele deveria morrer para pagar pelo meu e pelo seu pecado na cruz do Calvário. Mas eu quero relatar alguns outros momentos também que Jesus orou, e que em todos eles ele foi ouvido, mas que Jesus orou de diversas formas, em diversos momentos e lugares, porque a vida de Jesus foi um tempo de oração. Então, Lucas capítulo 3, verso 21, nos diz assim, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu abriu. Então, no momento que o Senhor foi batizado, Jesus ele orou, porque ele sabia o poder da oração. Então, Jesus, ele sabia que logo em seguida ele seria levado ao deserto, para ser testado durante 40 dias e 40 noites. Então, Jesus, ele sabia do poder da oração. E eu quero dizer para você, eu e você precisamos também saber o poder da oração. A oração, ela tem o poder de nós acessarmos aquilo que já é nosso, de trazermos o céu aqui para a terra, de manifestarmos o reino, de desfazer cadeias, destruir grilhões, salvar pessoas, livrar pessoas dos vícios, das correntes do álcool, das famílias destruídas. Nós temos essa autoridade através da oração em nome de Jesus. Ela está disponível para mim e para você fazermos isso. Mas precisamos orar. Marcos capítulo 1, verso 35 diz, tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus ele não apenas orou de uma maneira formal junto com os discípulos, mas ele também levantou alta madrugada para ir orar em lugares sozinhos, para ter intimidade. E isso é tão real que os discípulos olharam, viram, desfrutaram e eles disseram, Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Que nós possamos também ter um desejo por aprender a orar. Lucas capítulo 11, verso 1, nos diz assim, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus, ele levantou, passou até terceira vigília da noite orando.
passou a noite toda orando, levantou altas madrugadas também para orar, e os discípulos viam que ele estava orando. Mas Jesus orou com seus discípulos e orou sozinho também, sempre. E a vida de Jesus, ela foi uma vida de oração, e eu creio que esse é um dos sentidos e uma das maneiras que o poder de Deus se manifestou na vida de Jesus, e ele pôde fazer tantos sinais e maravilhas. E os discípulos, eles entendiam que quando um mestre, um rabi, chamava, escolhia os seus discípulos iriam ser igual ao mestre. E eles chegaram e disseram: Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles viam, se o poder está disponível para o Senhor, para fazer milagres, curar enfermos, ressuscitar mortos, nós queremos ser iguais ao Senhor. Esse era um desejo profundo dos seus discípulos. E Jesus, ele viveu a sua vida precisando tomar decisões. Ele precisava tomar uma decisão para saber para qual cidade ir, qual caminho ele ir, para quem ele orar, qual o lugar que ele deveria estar. Assim como Jesus, ele precisou tomar muitas decisões, eu e você vivemos a nossa vida tomando decisões. Todos os dias nós tomamos decisões. Então, se Jesus, antes de tomar decisões, ele orava, significa que eu e você também precisamos orar antes de tomar as nossas decisões. Jesus, ele foi alguém que foi movido pelo Espírito. Se nós somos movidos pelo Espírito, nós precisamos orar. Às vezes, nós não sabemos a vontade de Deus, porque nós não oramos. Nós primeiro tomamos decisões, e depois nós oramos. Nós invertemos. Primeiro nós oramos, e depois nós tomamos decisões. É dessa maneira. Por quê? Porque se eu e você, nós dependemos de Cristo Jesus, que é aquele que nos comprou e nos redimiu, então, primeiro nós precisamos orar. E você sabe que a palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Você crê nisso? O Espírito de Deus está em você, então a liberdade. Agora, para nós desfrutarmos dessa liberdade, nós precisamos ter uma vida de oração. Então nós precisamos orar na célula? Claro que sim. Nós precisamos orar e depois nós vamos ter um momento de oração aqui no culto? Claro que sim. Mas nós devemos ter também um tempo de oração, de intimidade com o Senhor. Nós não conseguimos desfrutar de uma intimidade profunda com Jesus sem estar em um lugar calmo e fechado, sozinhos com o Senhor. Então, quando Jesus, ele fala sobre oração em Mateus capítulo 7, ele diz: quando fordes orar, entre no seu quarto, feche a porta em secreto e fale ao Pai em secreto, que te vê em secreto, e ele te responderá. Então, quando Jesus ele fala sobre o quarto, ele não está falando que a oração tem que ser no quarto. Não, não é isso. Mas quarto fala um lugar de intimidade. Você não convida pessoas para entrar no seu quarto, porque o seu quarto é um lugar de intimidade. Então Jesus ele está dizendo, quando você for orar, entre na intimidade com o Senhor, em um lugar secreto, em um lugar privado, que você desfrute da presença. Bom, outra coisa que nós podemos ver nisso é que uma vida sadia de sono e de descanso é em torno de 6 a 8 horas. Você concorda comigo? Se você dormir menos do que isso, você vai estar com sono. Você dormiu pouco noite passada? Ah, viu? Está com sono. Dormiu pouco noite passada. Olha só. Agora, você tem pressa de sair do seu quarto? Não. Um lugar de intimidade onde você gosta e você desfruta, você não tem pressa para sair. Então, quando nós desfrutamos da intimidade, da presença do Senhor, nós não temos pressa para sair. Porque é um lugar bom e é um lugar agradável. Esse é o lugar que nós devemos estar e ouvir do Senhor. Amém? Mas eu quero compartilhar com você algumas coisas importantes sobre oração. Primeiro, há um lugar certo.
Há um lugar certo para nós orarmos. E quando nós falamos de um lugar certo, não é um lugar físico, especialmente, mas é um lugar onde você pode desfrutar da intimidade. Então nós devemos orar na célula, sim, oramos no culto, sim, oramos junto com pessoas, sim, oramos por pessoas, claro que sim. Mas quando nós estamos com muitas pessoas, nós não conseguimos desfrutar de uma comunhão profunda e íntima com Ele. Porque em qualquer momento alguém pode esbarrar, em qualquer momento alguém pode nos chamar. Mesmo quando nós viemos no devocional pela manhã e nós oramos, às vezes nós não conseguimos desfrutar desse lugar íntimo. Porque nós oramos e tomamos chimarrão. Nós oramos e conversamos. Nós oramos e aconselhamos. Nós oramos e nos cumprimentamos. É um lugar de oração? Claro que sim. É um lugar propício para a oração? Claro que sim. Conselho que você viesse. Mas quando nós falamos de um lugar absolutamente, é um lugar onde você pode desfrutar dessa intimidade, para você ouvir do Senhor. Então uma oração não é simplesmente eu chegar diante do Senhor e falar e passar uma lista daquilo que eu quero. Não, isso eu estou comunicando ao Senhor. Em outras palavras, eu não quero desfrutar, só quero dizer para Ele aquilo que eu necessito. Então, a oração que Jesus levantou alta madrugada, passou a noite, foi até tarde orando, um lugar de intimidade, é um lugar onde nós falamos e ouvimos. Esse é o lugar que nós devemos orar. Oramos em todo lugar, a Bíblia diz orai sem cessar, mas esse é um lugar onde nós precisamos ter um lugar de sossego, de silêncio, um lugar de intimidade para ouvirmos do Senhor, para termos clareza, termos direções do Senhor. Então, quero ler com você Lucas capítulo 5, verso 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então nós podemos orar no meio de uma multidão, sim, devemos orar, sim, mas não conseguimos ter intimidade com o Senhor. Às vezes, na grande maioria das vezes, no meio de uma multidão. Então Jesus, veja bem, Jesus, ele tem uma vida para nos ensinar. E uma das coisas que ele nos ensina é que ele orava pelo enfermo, ele anunciava o reino de Deus, ensinava os discípulos, fazia isso em público, mas a Bíblia nos menciona que muitas vezes ele ia para um lugar solitário, ou para o deserto, para um lugar solitário, ou subia para um monte, ou ele ficava sozinho para ele orar. Esse é um lugar de intimidade. Por quê? Porque ele precisava ouvir do Senhor. Ele precisava ter essa comunhão com o Pai, essa intimidade. Eu quero dizer para você hoje que eu e você precisamos ter essa intimidade. Precisamos, há uma necessidade. Então, a vida cristã, ela é muito além do que você só estar na célula e na celebração. Podemos dizer que o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, o mais raso, o mínimo de tudo, de uma vida cristã, é estar na célula toda semana e no culto toda semana. É o mínimo. Por que eu digo que é o mínimo? Porque ninguém de nós consegue sobreviver por muito tempo fazendo 2 refeições por semana. Quanto tempo que você sobrevive fazendo 2 refeições por semana? Não muito tempo. Talvez meses. E depois sucumbe. Morre. Espiritualmente é da mesma maneira. Se você só se alimenta na célula e na celebração, você vai viver sua vida espiritual um tempo. Mas depois vai acabar. Porque faltou um alimento diário de intimidade e de ouvir do Senhor. Essa é a vida que o Senhor nos chama para ter. Como cristãos. Todos os dias termos um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E na célula e na celebração, uma vida de oração e de comunhão com todos os irmãos. Amém?
Bom, a segunda coisa é a posição correta. Nós temos que ter uma posição correta para orarmos. Bom, e essa posição não é física. Então, às vezes, no passado, pessoal, em alguma célula, não vou dizer em qual, mas alguém falou naquela célula, nem me lembro o que o líder respondeu, mas alguém disse que o Senhor só ouvia a oração que era feita de joelho. Eu pensei comigo e disse, tudo bem, eu oro de joelho, mas não é sempre, então eu estou lascado. Estou orando pouco, se é só de joelho, estou orando pouco. Mas, sim, nós devemos orar de joelho. Oração de joelho é um sinal de prostração diante do Senhor. É uma realidade. Mas não é essa posição que eu estou falando. Não é uma posição física, mas é uma posição correta crendo em quem você é. Há uma maneira só de nós nos achegarmos ao Senhor e sermos ouvidos, é indo até a cruz. A cruz mostra o sangue, e nós só conseguimos chegar diante do Senhor através do sangue de Cristo. Não há nenhuma outra maneira. Então, a nossa posição correta é crer no sangue, é crer e ter a consciência do perdão completo. Eu quero ler com você 2 textos. O primeiro está em Efésios, capítulo 2, verso 13, que nos diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Fomos aproximados pelo quê? Pelo sangue. Então, eu não tenho um outro caminho para chegar até Deus, para chegar até o Pai, se não for pelo sangue. Então, a posição correta é eu crer no sangue de Cristo, em tudo aquilo que Ele fez em meu benefício. Não há outra maneira. Efésios capítulo 1, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, para mim chegar diante do Senhor e orar, eu preciso ter a consciência do perdão de todos os meus pecados. Se eu não tenho a consciência do perdão, eu não consigo desfrutar de uma intimidade. Sem o sangue, nós não podemos chegar diante do Senhor, porque é o sangue que nos coloca nessa posição. Somos aproximados pelo sangue, podemos entrar na presença de Deus através do sangue, e o sangue fala de perdão. Então, aquele que não se sente completamente perdoado pelo Senhor, ele tem medo de orar, porque ele acha que Deus vai puni-lo por causa do seu pecado. E aí, então, qual é o problema dele não orar? Ele não desfruta daquilo que é dele e nem da intimidade, porque ele não consegue ouvir do Senhor, porque ele está com medo. Presta atenção, você já está completamente perdoado, Senhor. Todos os seus pecados já foram perdoados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você crê nisso? Isso é importante. Então, veja bem, vamos falar de uma maneira natural. Hoje meu pai e minha mãe congregam junto conosco. Meu pai está aí sentado. Foi ele que me ganhou para Jesus. E você sabe que eu e meu irmão, nós brigávamos. Graças a Deus que não brigamos mais, porque ele é grande. Nós brigávamos. E aprontávamos também. Mas Jesus nos perdoou, aleluia. Mas, no dia que estava tudo bem, no dia que estava correndo tudo certinho, quando meu pai chegava em casa era uma alegria. Se você não conhece ele, você cumprimenta ele depois e dá uma olhada para o tamanho da mão dele. Aí você vai perceber de onde que vinha o nosso medo, às vezes. Mas, quando tudo estava correndo bem, era uma alegria quando meu pai chegava em casa. Era uma festa. Nós brincava de tudo quanto é tipo. Eu e meu irmão, nós era pequenos, então brincava de lutinha, com ele, e a mãe arrumando os móveis da casa atrás. Mas era uma diversão. Mas,
Obviamente, tinha dias que nós, como filho, nós aprontávamos. E a mãe dizia assim: deixa teu pai chegar em casa. Eu vou contar tudo para ele. Você vai ver. Nesse dia, nós nem queríamos que ele chegasse em casa. O medo era tanto. E nós pensávamos, hoje ele podia fazer hora extra no trabalho. Esse era o dia de o padrinho vir convidar nós para dormir na casa dele. Por quê? Porque nós tínhamos medo de quando ele chegasse. Por quê? Porque certamente nós seríamos corrigidos. E fomos. Hoje ele diz, olhando para os netos, que os netos não precisam ser corrigidos. Aí eu fico pensando, agora que chegou a nossa hora, nossa vez, ele disse que não precisa. Na vez dele não era assim. Mas o medo vinha por quê? Por causa da desobediência. E por causa da desobediência, nós sabíamos que vinha a correção. E porque vinha a correção, nós tínhamos medo. Mas presta atenção. Mas quando nós estávamos certos que não havia correção, nós desfrutávamos, porque sem medo. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você crê que você é completamente perdoado, você sempre desfruta da intimidade com o seu Pai. Eterno, com Deus. Mas quando você não crê no perdão, você tem medo de orar. Por isso, não tenha medo de orar. Creia que você já é completamente perdoado. É isso que vai te levar para a intimidade. Então, a segunda coisa é você crer na sua posição correta, que é qual? É crer que pelo sangue de Cristo você já foi completamente perdoado. Você pode desfrutar dessa intimidade todos os dias, amém? Você não precisa tentar merecer o seu milagre. Jesus já conquistou na cruz do Calvário, Ele te dá gratuitamente. O problema é quando você quer merecer do Senhor. E aí, quando você quer merecer, você entra na sua justiça própria. Você anula o sangue de Cristo sobre a sua vida. Por isso, confie no sangue de Cristo e acesse todos os tesouros do céu que já foram liberados para você. Amém? Terceira coisa. É uma condição apropriada. Você precisa ter uma condição apropriada. Salmos capítulo 51, verso 17, nos diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, a característica de um coração quebrantado é que ele é humilde diante de Deus. Um coração quebrantado e sincero é melhor do que muitas palavras vãs. Então, coração quebrantado é a condição apropriada, é sem justiça própria. É quando você chega diante do Senhor e você reconhece: eu não tenho nada, não trouxe nada, mas eu creio. É quando você pode chegar diante do Senhor e falar completamente o seu coração. Abra o seu coração, fale das suas dores, das suas necessidades, das suas dúvidas, fale a Ele, mas depois ouça a direção que Ele vai te dar. Se você ficou magoado com alguém, chegue e fale para o Senhor, com o coração sincero. Diga: Senhor, eu estou magoado com fulano de tal, e eu preciso saber o que eu devo fazer. Esse é um coração sincero. Então, o coração sincero, ele faz isso. O coração sincero, ele chega diante do Senhor e ele fala completamente. Você sabe que às vezes as pessoas não querem chegar diante do Senhor com um coração sincero, porque elas não querem ouvir do Senhor aquilo que precisa ser feito, porque já sabe o que precisa ser feito. Então, analise comigo, não precisa me responder. Mas quando alguém ofende você, você já sabe o que precisa fazer? Você já sabe. Você precisa perdoar. Mas você não quer. E aí, por isso, quando você às vezes vai orar, talvez você não tenha um coração sincero. Porque se você chegar e dizer: fulano, ciclano, me magoou, falou comigo, foi grosseiro, fez o que eu não deveria fazer, aí o Senhor vai dizer o quê? Perdoa ele. Mas você não quer perdoar. É porque você não quer perdoar, você chega diante do Senhor sem um coração sincero.
Então, veja que a nossa condição é essa, é nós termos um coração sincero, quebrantado diante do Senhor. É reconhecer quem nós somos e quem Ele é, e saber que Ele sabe de todas as coisas. Mas que quando eu abro meu coração para o Senhor, na intimidade, o meu coração ele é transformado. Exatamente. Por isso é tão importante. É porque normalmente, irmãos, prestem atenção, isso é fundamental, porque normalmente nós não queremos ser transformados. Nós queremos que as outras pessoas sejam transformadas. Veja bem, um liderado de célula, ele não quer ser transformado. Ele quer que o líder mude. Porque o problema é o líder. É o líder que é muito duro. É o líder que fica corrigindo toda hora. É o líder que, na verdade, fica instruindo pela palavra de Deus. O problema é o líder. E talvez um dia foi muito grosseiro. Então o problema é o líder, não é o membro. É porque, na verdade, ele quer que o líder mude, não ele. O problema é o pastor. O problema é o pastor. Que tudo no início parece tudo muito amoroso. Ele abraça a gente. É tão bom, ele diz que Jesus me ama, ele diz para mim que ele me amava. Mas agora ele discordou de mim. Eu não acredito. Ele na verdade, ele me corrigiu. Porque eu estava tendo uma conduta inapropriada. Aí agora, veja bem, o problema é o pastor. Ou qualquer for a autoridade. É por quê? Porque nós queremos que o outro mude, não nós. Mas toda demanda que você tiver, chegue diante do Senhor. Com a demanda. E fale, tenha um coração sincero. Você entendeu? Chega lá e fale. Diga para o Senhor, diga para ele, olha aqui, Senhor, eu estou com uma demanda com o pastor, porque ele me corrigiu, fiquei chateado com ele, bravo, só porque eu chego atrasado sempre. Senhor, mude o coração dele, para que eu possa chegar atrasado sempre. Entendeu? Você não vai, porque no fundo você já sabe que não pode chegar atrasado. Você entende? Então veja bem, irmãos, você consegue entender que ter um coração, a condição apropriada é você ter um coração sincero diante do Senhor. Quando nós temos um coração sincero diante do Senhor, nós somos transformados. Amém? Bom, não vai dar para pregar tudo que eu queria, mas vou um pouquinho mais. A oração nos leva a ouvir de Deus. Quando somos cheios do Espírito, nós desejamos orar. Quando nós somos cheios do Espírito, nós fizemos orações que tocam o céu, porque procedem do coração. A oração não é algo que procede da nossa mente, mas a oração é algo que procede do nosso coração. Então, a oração nos leva a ouvir de Deus e a colocar diante do Pai todas as coisas. Nos leva a depender dEle e nos livra da ansiedade e das preocupações. É sobre só até aqui que eu vou poder compartilhar. Mas domingo que vem eu encerro essa palavra. Você precisa vir domingo que vem. Porque eu vou falar sobre os obstáculos da oração. Vou falar sobre frutos da oração. Sobre o poder da oração. Então não falte. Traga alguém junto com você, amém? Mas às vezes, eu quero dizer para você, às vezes não. Vou mudar o termo. Sempre que você fica ansioso por algo que você não consegue descansar, é porque você não conseguiu colocar nas mãos do Senhor. Não conseguiu. Por um motivo ou outro. Não posso falar sobre eles agora. Muita coisa. Mas eu quero falar com você e encerrar dizendo para você algo. Eu vou ler um texto. Jesus, ele pode habitar dentro de você. E você pode não desfrutar dele. Podia até hoje, mas a partir de hoje tudo vai ser diferente, em nome de Jesus, amém? Eu quero te mostrar isso num texto. Porque Paulo, ele fala, não é esse o texto, é outro. Paulo, em 1 Coríntios, ele diz, porque eu esmurro meu corpo
para que ele me sirva de escravo, para que não tendo pregado eu a outros, eu mesmo seja desqualificado. Então Paulo está dizendo que ele era alguém cheio do Espírito, pregava o Evangelho a muitas outras pessoas, abriu muitas igrejas, mas ele podia ser desqualificado. Por isso que ele esmurrava o seu corpo. Desqualificado para a salvação? Não, para o reino. Então, significa que eu posso pregar o Evangelho, posso ensinar para você o Evangelho, mas eu preciso aprender a depender do Senhor. Você pode pregar o Evangelho, você pode falar do Evangelho, porque tem Jesus dentro de você, tem o Espírito dentro de você, porém, precisa aprender a ouvir o Senhor para a sua própria vida. E aplicar na sua vida, para que a ansiedade saia. Eu quero ler com você Lucas capítulo 10, verso 38. O pessoal da banda pode subir, o Vi já pode fazer um fundinho. Eu vi ele em algum lugar. Ah, ele se escondeu lá, está lá. Aleluia. Acho que eu vou ter que deixar algumas cadeiras reservadas para a banda, daí fica mais fácil de eu localizar eles. Eles ficam se misturando, um senta aqui, um senta lá, e aí depois eu não encontro eles. Aleluia. Vem para cá o Victor, tecladista oficial. Por enquanto, só ele, mas Deus saberá. Então, Lucas capítulo, o restante da banda também pode vir subindo, ok? Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, diz o seguinte: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Estava hospedado na casa de Marta. Diga comigo assim: Jesus se hospedou na casa de Marta. Irmãos, a casa era de Marta. De Marta. Ele entrou na casa de Marta. Se hospedou. O que você faria se Jesus se hospedasse na sua casa? Ah, nossa. Primeira coisa que talvez você pensou primeiro, teria que arrumar bagunça. Para ele não ver. Você entende? Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção aqui. Às vezes é o primeiro pensamento de uma pessoa. Antes de eu aceitar Jesus, antes de eu ir para a igreja, eu preciso largar isso, parar com aquilo, com aquele outro. Ele está dizendo que primeiro ele precisa arrumar bagunça, para depois deixar Jesus entrar. Presta atenção, deixa Jesus entrar, que ele arruma toda a bagunça para você. Você entende? Você precisa dizer isso para as pessoas. Você precisa dizer, você não precisa arrumar nada. Deixe que Jesus arrume toda a sua vida. Ok? Então, por quê? Porque Jesus, ele já entrou na sua casa e no seu coração. E agora ele quer arrumar a bagunça que talvez esteja a sua vida. Mas você precisa deixar que ele arrume. E olha só. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, acalmava-se, estava tranquila, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado com muitos serviços. E então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Diga comigo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus estava na casa de Marta, mas Marta não estava disposta a ouvi-lo. Talvez Jesus esteja dentro do seu coração, mas se você não ora, você não está disposto a ouvi-lo. Parece duro, mas nós precisamos estar dispostos a ouvir Jesus. O que Ele tem a nos dizer. Para qual caminho devemos tomar? O que fazer?
Jesus estava na casa de Marta, mas ela não queria estar e ouvir Jesus. Que nós possamos ser esses que ouvem Jesus. Por isso, nós não podemos correr o risco de sermos templo do Espírito Santo, de ter Jesus em nossa vida e não ouvi-lo. Você sabe que a ansiedade, ela não tem um remédio para cura, mas ela tem um lugar de descanso, que se chama Cristo Jesus. Toda vez que eu tomo uma decisão por mim mesmo, eu posso ficar ansioso e preocupado, porque eu não sei se vai dar certo. Mas toda vez que eu ouço uma direção de Jesus e eu tomo a decisão, eu fico em paz, porque aquele que deu a direção é aquele que começou a boa obra e ele vai completá-la. Então a ansiedade, ela vem quando eu não estou disposto a ouvir Jesus. Por isso que Jesus diz: anda inquieto e te preocupa com muitas coisas. Ele diz: por que você está preocupado com tantas coisas? Por que está tão inquieto com tantas coisas? Jesus diz que pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só: ouvir Jesus. Podemos ouvir o Senhor através da oração. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero encerrar a palavra de hoje com o início da palavra da semana que vem. A oração, ela é um depensiômetro. Então você sabe que o termômetro, ele mede a temperatura. E a oração, podemos dizer que ela é um depensiômetro. À medida que eu oro, é exata a medida que eu dependo. A oração mostra o quanto eu dependo do Senhor. Para aquilo que você não ora, você não depende. Por aquilo que você não ora, você não depende do Senhor. Mas eu quero dizer para você, talvez hoje você chegou aqui inquieto, ansioso, preocupado com tanta coisa na sua vida. Mas Jesus está dizendo para você: pouco é necessário, uma coisa só: ouvir Jesus. Ouça Jesus. Decida hoje ter uma vida de intimidade, uma vida de intimidade com o Senhor, na condição apropriada, na posição correta, confiando no sangue de Cristo e no lugar certo, que é um lugar de intimidade. A palavra nos fala em Isaías 40: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esperar no Senhor significa orar e aguardar nele. Quero que você feche os seus olhos. E a banda vai estar cantando. E nesse tempo que ela vai estar cantando, quero que você ore. Ore ao Senhor.
e também assuma com o Senhor. Se você quer desfrutar de tudo aquilo que já é seu por direito, de ter uma vida de intimidade com o Senhor, de ter um momento de oração diário com o Senhor, para ouvir dele. Jesus, Ele não quer que você sofra, Ele não quer que você tenha um casamento ruim, Ele não quer que você tenha problema com seus filhos, Ele não quer que você tenha enfermidade. Não é da vontade do Senhor. Não é da vontade do Senhor que você fique ansioso, preocupado, angustiado, porque Ele tem vida e vida é abundância. E quando nós decidimos ouvir do Senhor, Ele nos guia a pastos verdejantes e a lugar de descanso. Por isso, durante esse louvor, quero que você ore e diga: Senhor, eu quero ter meu coração aberto ao Senhor. Abra o seu coração completamente ao Senhor e decida a partir de hoje ter uma vida de intimidade, de oração diária com Ele. E prepare-se, porque coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, fale com o Pai agora, fale com Ele. Em nome de Jesus, o Senhor está te ouvindo. Você é filho, fale com Ele agora. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Fale com o Pai, Ele está te ouvindo. Ele ouve a oração que você faz no nome de Jesus. Oh, doce Espírito, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Não há nenhum outro como tu, Jesus. Tu és aquele que nos comprou, tu és aquele que nos redimiu, tu és aquele que nos justificou. Tu és o mesmo hoje, ontem, eternamente, não há sombra de dúvida. E nós queremos declarar nessa noite que nós habitamos em ti, Senhor. Nós descansamos a sua sombra, ó Deus Pai onipotente, Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Pai, Tu és aquele que nos redimiu, Tu és aquele que nos comprou, Tu és aquele que venceu a morte, Tu és aquele que entrou no inferno para nos comprar por direito pelo seu sangue. E nós confiamos no seu sangue, na obra consumada na cruz do Calvário, em todo o acesso que o Senhor nos deu. E hoje, como filhos e filhos amados, nós nos achegamos diante do Senhor e nós requeremos, tomamos posse aquilo que nos é por direito, de casamentos felizes, famílias bem estruturadas, saúde física. Nós tomamos posse, Senhor, de todo o perdão de nossos pecados. Nós tomamos posse de um coração bondoso e decidimos perdoar a todos que nos ofenderam. Nós tomamos posse de todas as riquezas que são disponíveis. Nós tomamos posse de todos os benefícios na cruz do Calvário, porque nós cremos no teu sangue, cremos que o Senhor já nos abençoou, cremos que somos mais que vencedores, nós cremos que o Senhor é conosco, quem será contra nós? Cremos que
tudo podemos no Senhor que nos fortalece dia após dia. E por isso, Senhor, eu oro e repreendo toda enfermidade, toda ansiedade, toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, em nome de Jesus. Todo medo, eu repreendo todo medo em nome de Jesus. Nós declaramos que Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Senhor, pelos séculos dos séculos. A nossa vida Te pertence. Somos completamente Seus, totalmente Seus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó doce Espírito, nós declaramos, nós confiamos em Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós, Senhor, hoje nos posicionamos, porque nós queremos ter uma vida de intimidade, de desfrute, de graça sobre nós. Nós decidimos que nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos Te ouvir, nós queremos seguir-Te, nós queremos, Senhor, ter uma vida de intimidade. Nós aprendemos, Senhor, porque o Teu Espírito revela em nossos corações sobre a importância da oração. E nós queremos, Senhor, declarar que nós seremos aqueles que oram. Nós seremos aqueles, Senhor, que clamam. Nós seremos aqueles que desfrutamos da Sua presença todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo assim: eu creio que o caminho foi aberto através do sangue de Cristo. E hoje eu tenho livre acesso a Deus como meu Pai, porque eu creio que eu sou totalmente perdoado. Eu creio que eu sou filho amado. Eu creio que o meu Pai me ouve, porque eu oro no nome de Jesus. E a partir de hoje, eu creio que eu irei desfrutar dos melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém.